nós vamos dar início à nossa primeira aula nessa modalidade à distância e vamos focar no conteúdo separação de misturas. Então, quando se fala em separação de misturas, nós vamos separar os componentes dessa mistura. E se nós retornarmos a algumas aulas atrás, nós vimos que as misturas elas podem ser homogênea ou heterogênea. A mistura homogênea, aquela que apresenta uma única fase, ou seja, um único aspecto visível. Então você não consegue identificar quem são os componentes ali presentes. Nas misturas heterogêneas, vocês vão apresentar visivelmente várias fases, vários componentes. Então, essas misturas heterogêneas é um procedimento mais simples para que você consiga fazer a separação, porque eu já consigo visualizar, é de mais fácil compreensão quem são os componentes. Então, sempre que vamos fazer uma separação de misturas, inicialmente nós devemos fazer uma análise imediata. Então, o que seria essa análise imediata? Nós deveremos observar a característica daquela mistura, a característica dos seus componentes. Então, uma primeira coisa seria identificar se a mistura é homogênea ou heterogênea. Se a mistura é heterogênea, identificar se esses componentes apresentam cores diferentes, se são imissíveis e a densidade deles são diferentes. Então, essas características vão facilitar na hora de você identificar qual seria o procedimento mais fácil. Alguém poderia dizer, professor, existe um procedimento específico para determinada mistura, para fazer separação? Eu posso dizer a vocês que não tem um específico, porque isso tudo vai depender de onde você está, quais são os materiais que você tem. Então, essa análise imediata vai fazer com que você tenha ideia de como vai fazer essa separação de acordo com os materiais que você possui para fazer essa separação. Então, eu vou citar aqui alguns tipos de procedimentos, de métodos de separação de misturas, para que a gente tenha ideia de como vai ser feito essa separação. Então, eu vou separar de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então, vamos começar pelas mais simples, que são as misturas heterogêneas. Então, separação de misturas heterogêneas. Certo? Então, o primeiro tipo das misturas heterogêneas, vamos começar com filtração. A filtração ela é bastante utilizada na química, tanto na escola, no laboratório, em casa, e ela consiste de utilizar um filtro. Então, o nome já está dizendo filtração, filtro. Esse filtro ele vai reter partículas sólidas, fazendo com que deixe passar partículas líquidas ou partículas gasosas. Então, esse filtro ele pode ser de pano, pode ser de papel, e dependendo da característica do componente que você quer reter, esse filtro ele tem um poro maior ou um poro menor. Então, essa filtração consiste de você montar um equipamento, um funil, colocando o filtro dentro desse funil, deixa transpassar a sua mistura, então esse filtro vai reter toda a partícula sólida e o líquido vai passar e é recolhido no outro recipiente. Então, a filtração utiliza um filtro. Essa filtração, algumas vezes, ela é muito lenta, então demora muito para fazer essa separação. E no laboratório nós podemos acelerar esse procedimento utilizando a filtração a vácuo. Essa filtração a vácuo ela vai utilizar um equipamento exclusivo para fazer esse tipo de filtração, onde ela utiliza a bomba d'água que vai fazer a sucção do ar interior de um quita-sato, e esse vácuo gerado dentro desse quita-sato acelera bastante essa filtração. Então, no laboratório nós podemos utilizar a filtração a vácuo para fazer essa separação, certo? Outro método que a gente pode utilizar é o chamado de peneiração.
que consiste a peneiração. Então o nome peneiração está relacionado com peneira. Então essa peneira vai fazer a separação retendo sólidos maiores, deixando transpassar sólidos menores. Então, se você fizer uma analogia aí, ela é um procedimento muito parecido com a filtração. Só que na filtração você utiliza um filtro e na peneiração você utiliza uma peneira. Então, para não confundir na hora de uma atividade, na hora de uma prova, filtração tem que ser o procedimento feito a partir de um filtro. Peneiração, procedimento feito a partir de uma peneira. Certo? Outro procedimento muito importante também é o chamado de decantação. Esta decantação ela vai ser utilizada para a gente separar misturas em que os componentes vão ser separados a partir da força gravitacional, onde aqueles que têm a densidade maior vai se depositar no fundo do recipiente, os que têm a densidade menor vão ficar na parte superior daquele recipiente. Então esse termo decantação, deixar decantar, é muito utilizado no nosso cotidiano. O pessoal mais antigo que diz deixa sentar, deixa assentar. Então esse termo deixa sentar ou assentar, na verdade eles queriam dizer deixam decantar. Então você vai pegar aquela sua mistura, deixar em repouso. Então a força gravitacional vai empurrar tudo para o centro da Terra, ou seja, vai empurrar tudo para baixo. E aquele que é mais denso, mais pesado, ele vai se depositar no fundo do recipiente. Aí nesse caso a gente recolhe o material que ficou na parte de cima. Outro procedimento que a gente pode chamar é o chamado de sifonação. Sifonação é um procedimento que ele é posterior à decantação. Então vamos supor que eu estou em casa, na escola, no laboratório e tenho uma mistura que eu vou fazer a separação dos componentes a partir da decantação. Deixei lá em repouso. Certo tempo, uma das substâncias, que seria um dos componentes, começou a se depositar no final do recipiente e outra substância ficou na parte de cima daquele mesmo recipiente. E agora, como é que eu faço para recolher? Um procedimento seria eu começar a inclinar esse recipiente para que a substância que está em cima comece a ser recolhida em outro. Só que tem uma dificuldade quando se aproxima do outro componente. Então eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar uma mangueira e a partir também da gravidade fazer com que eu recolha um desses componentes utilizando uma mangueira. Essa mangueira é chamada de sifão. Então é daí que vem o nome sifonação. Então se a partir da decantação você utilizar uma mangueira para fazer a separação dos componentes, a gente chama de sifonação. Certo? Existe um material de laboratório que também eu posso utilizar para separar na decantação, que é o funil de decantação, o funil de bromo. É um material de vidro que você coloca a sua mistura, no final tem uma torneirazinha, um registro que você abre e fica retirando o que está na parte de baixo. E fecha imediatamente quando se aproxima a substância na parte de cima. Outro procedimento que nós podemos utilizar para fazer a separação de misturas heterogêneas seria separação magnética. Separação magnética. Então, na separação magnética, você vai utilizar ímãs para atrair materiais que têm a atração ferromagnética por esse ímã. Então, se eu tiver tipo uma mistura lá de limagem de ferro e serragem, se aproxima ao ímã, o ímã vai atrair as limagens de ferro, ou seja, raspas de ferro. Então você consegue fazer essa separação utilizando ímã. Então utilizou o ímã, lembre de separação magnética. Outro procedimento utilizado também para separar misturas heterogêneas, a gente tem a dissolução
fracionada. Essa dissolução fracionada, você vai dissolver um dos componentes. Então, para isso, é necessário que vocês utilizem um solvente. Então, tipo, se eu tiver uma mistura de areia e sal, nessa mistura de areia e sal, eu posso adicionar água, porque a água eu sei que vai se misturar com o sal e não se mistura com areia. Então, eu consigo fazer a separação da areia do sal. Então, quando eu adiciono a água, todo o sal que está naquela mistura vai se agarrar, posso dizer assim, com as moléculas de água, e a areia não. Então, nesse caso, eu estou utilizando um solvente, que é chamado de dissolução fracionada. Existe um procedimento que é muito parecido com essa dissolução fracionada, que é o chamado de flotação. Então, essa flotação também vai utilizar um líquido para fazer a separação dos componentes. Só que a diferença é que esse líquido ele não vai dissolver nenhum dos dois componentes. Esse líquido ele deve ter uma densidade intermediária, então ele vai fazer a separação como se fosse por decantação. O mais pesado vai ficar embaixo, esse líquido que você colocou vai ficar no centro e o outro componente vai ficar na parte de cima. Então ele vai fazer a separação desses componentes. Lembrando que esse líquido, esse material que eu devo colocar, ele tem que ser immiscível aos dois componentes daquela mistura. Ele não pode se misturar nem com um componente nem com o outro. Ele vai ficar justamente no meio. Então, para fazer a flotação, eu tenho que ter o conhecimento que a substância que eu vou inserir, ela é immiscível aos dois componentes e ela tem densidade intermediária. Então, ela não pode ser maior do que a que vai ficar na parte de cima, certo? E ela não pode ser, ela não pode ser maior do que a ficar lá embaixo, nem menor do que a ficar lá de cima, certo? Então ela tem que ser intermediária, tem que ser no meio. Outro procedimento, levigação. Então a levigação ela vai fazer a separação utilizando correntes de água para fazer a separação dos materiais mais leves. Então, tipo lá no garimpo, o pessoal pega o equipamento, que é como se fosse uma arupema, que é uma peneira. Ele pega a terra com as rochas, os minerais, coloca na corrente do rio e a correnteza leva os materiais mais leves. Então, isso é chamado de levigação. Temos também ventilação. Na ventilação é como se fosse a levigação, só que ao invés de a corrente de água, a gente vai utilizar a corrente de ar. Então o vento vai fazer com que leve essas substâncias mais leves. Outro procedimento, catação. Na catação, nós vamos utilizar um método onde você vai fazer a separação com a mão, com o dedo, com a pinça, materiais que têm características visíveis diferentes, ou cores diferentes, aspecto físico diferente, tamanho diferentes. Então você vai catar, vai separar um do outro, certo? Então esses aí são alguns procedimentos para separar misturas heterogêneas. Existem outros? Existe. Então, se você identificar na sua análise imediata que a mistura é heterogênea, observando as características dos componentes, você pode propor um desses modelos que eu citei para vocês aqui, ou pode citar algum outro, contanto que lembre que na mistura heterogênea você consegue observar e identificar esses componentes. Então, dessa observação você pode identificar qual seria o procedimento mais simples e mais eficaz naquele momento. Então, lembrando que eu posso utilizar determinado mecanismo num laboratório e em casa eu não tenho equipamento suficiente para fazer, então eu teria que sugerir um novo procedimento, certo?
Então vamos agora para as misturas homogêneas. Então nas misturas homogêneas, que são aquelas misturas que a gente não consegue identificar os componentes, nós vamos utilizar, na grande maioria dos casos, o procedimento chamado de destilação. Então, na destilação, nós vamos fazer a separação desses componentes em uma mistura homogênea. Então, o que consiste uma destilação? A destilação, você vai fazer o aquecimento dessa mistura. Desse aquecimento, nós vamos fazer com que um dos componentes se vaporize, ou seja, vai passar do estado líquido para o gasoso, e eu recolho esse componente que vaporizou na forma líquida depois de passar pelo condensador. Então, para fazer a destilação, você tem que montar todo um equipamento chamado o material de destilação, onde ele consiste em uma fonte de calor, que podemos chamar de bico de Bunsen. Temos um balão de destilação, onde vai ser armazenado aquela substância que você deseja fazer a separação dos componentes. Acima desse balão você vai acoplar um termômetro para ficar verificando a temperatura. Esse balão ele tem uma saída lateral, que nessa saída lateral você vai colocar o condensador e recolhe o componente desejado em um outro recipiente, poderia ser um Erlenmeyer, poderia ser um Becker, certo? Então você vai colocar a sua mistura dentro do balão e faz o aquecimento. Então começa a verificar a temperatura para que a temperatura de ebulição da substância que tem esse ponto mais baixo começa a passar do estado líquido para o estado gasoso. Então esses vapores eles vão em direção ao condensador. Quando chega no condensador eles resfriam, então volta para o estado líquido e é recolhido lá no Becker ou no Erlenmeyer. Então a destilação é muito utilizada na indústria de produção de álcool, como combustível, bebidas alcoólicas. Então é o mesmo procedimento, só que lá vai ser de escala industrial, né? Então não vai utilizar esses materiais que eu citei agora. Então vai ser tudo em escala industrial. Então, como eu já tinha comentado com vocês, o tamanho desses equipamentos são bem diferentes. Mas o procedimento vai ser o mesmo, vai aquecer para que um dos componentes vaporize e seja recolhido na forma líquida novamente em outro recipiente. Nós podemos também utilizar uma chamada destilação fracionada. Então essa destilação fracionada é utilizado quando o ponto de ebulição das substâncias são muito próximos. Então, além desses equipamentos que eu falei, vai colocar uma coluna de fracionamento, e nessa coluna de fracionamento é como se estivesse fazendo várias destilações ao mesmo tempo. Então, com isso a gente consegue fazer essa separação, certo? Então, a separação dos componentes do petróleo é feita por destilação fracionada. Então, vai retirar várias frações do petróleo, certo? Então, esses são os métodos que a gente mais vai utilizar, que nós mais vamos, né, falando melhor, utilizar para fazer a separação tanto de uma mistura heterogênea como de uma mistura homogênea. Então, próxima aula, vamos dar sequência. Então, fica com Deus, espero que tenham aproveitado bastante. Valeu!